Fala pessoal, bem-vindos a mais um NBcast. Nesse a gente vai falar sobre o Aston Martin DBX 707. Pelo menos até o momento que a gente está gravando, é o DBX mais forte até o momento. 707 a gente vai falar que é a questão da determinação da força do carro, né? Meu nome é William, então é a mesma potência da Cherokee Trackhawk, mas o DBX 707 perde para Durango Hellcat, que tem 13 cavalos a mais. Fala pessoal, meu nome é Henrique e espero que o Aston Martin DBX e todas as suas variantes representem o ressurgimento da Aston Martin na competitividade. Por enquanto, a história não é bem essa. No último NBcast que eu gravei com o Matheus, que foi do V12 Vantage, até no fim da gravação eu lembro que eu coloquei uma notícia, acho que foi do Carbus, que estava exatamente a crise que a Aston Martin está, entendeu? Ela está devendo mais de bilhão, mais de 1 bilhão, acho que era 1,2 bilhão de libras, ou era de dólares, eu não lembro agora. E o DBX não está salvando. Teve uma. Até é curioso, eu não comentei lá, mas eu tinha visto. Tem certas coisas que a gente passa na internet que a gente se arrepende de não ter dado print e mandado para alguém. Você viu isso aqui, sabe? Porque eu lembro do Chris Harris, até eu procurei de novo no Instagram, no Twitter dele, que há alguns meses ele pôs um gráfico de vendas da Aston Martin, assim, né? Do ano passado e até fevereiro desse ano. Ele colocou, acho que isso em março. E lá mostrava o DBX, assim, o lançamento. É foda, porque os caras lançaram tiveram um azar de ser bem na pandemia, né? Se lascaram por conta disso. Aí tem assim, o anúncio do carro, aí começa a vender, aí começa a subir assim, aí depois é só assim, ó. Até agora é só assim, só decaindo, decaindo, decaindo. E o DBX era o carro para salvar a Aston Martin, né? Porque Exato. mal, assim, ela tem parceria com a Mercedes, lembrando que a Mercedes tem 20% da Aston, ela tem a parceria com a Red Bull também, que é o Valkyrie, né? Até eu vi mais uma foto de outro Valkyrie andando, que eu tinha falado também nesse NBcast do Matheus há uns 15 dias, em que o Valkyrie que a gente está vendo, na verdade, não são carros de cliente, são carros pré-produção. Que é tipo, pode até ser carro de cliente, mas a Aston Martin está em cima ainda, entendeu? Tem engenheiro junto, então não é meio projeto final. Bom, pelo menos está indo para frente, o contrário do Project One. O Project One, acho que nesse momento, você falar qual o carro que está mais grave? Fora especulação de Tesla, Cybertruck, essas coisas, mas o que foi vendido, prometido e tudo mais, que era para ter entrado ele em 2017, é o Project One, né? Então a gente está em 2022 e o Project One nada, era para ter entrado em 2017. Olha quanto tempo. E até agora nada. Então tá virando a piada do momento é o Project One, né? A venda da Renault Coupé tá sendo para pagar essa conta aí. Inclusive, no momento, eu vou ver o que eu vou fazer, Henrique, mas eu gravei alguns briefings, mas que eu não, tipo, na última semana foi meio difícil para mim, e eu estou editando ainda. Eu gravei um exatamente para falar da Ulenal. São 3 coisas. Eu até te mostro aqui, peraí, que eu tenho um gráfico aqui que eu tinha feito. Eram 3 coisas. Era a venda da Ulenaut, a questão do Project One e o tal do downscaling, que a Mercedes está cortando o número de concessionários do mundo, sim, entendeu? Para enxugar a operação, fazer algo tipo como a Tesla não só a colocou aquele Mercedes. modelo. Exatamente. Audi e BMW estão indo na mesma toada. Diminuir, tipo, fazer como se fosse diminuir a quantidade de concessionárias, ter um mega showroom com todos os carros, tem um outro vendedor que te acompanha, mas a ideia. Bom, no primeiro momento, você não pode simplesmente falar, então você não pode comprar aqui, você compra online. Você vai ter, mas a ideia é diminuir a operação. É tipo o que tem na Alemanha, mas deve estar aproveitando. O BMW Welt, que tem em Munique, tinha a oportunidade de conhecer. Lá tem todos os modelos da marca, mesmo que alguns não sejam vendidos na própria Alemanha. E até da Rolls-Royce. Então, assim, imagina um mega showroom, então tem tudo, de série 1 a série 7, caso seja a série 8 agora. A X até a X, agora até a X7, né? Rolls-Royce todos, Ghost, Phantom, Cullinan, para exatamente você chega lá, eles podem até vender o carro para você lá, mas a ideia é exatamente show and display, sabe? Você chegar lá e ver o carro, entrar, vai ter alguém que pode acompanhar, mas a ideia é da venda aos poucos diminuindo e simplesmente você poder comprar online. Hoje o modelo de negócio da Tesla é assim, né? Então, até a brincadeira que... Acho que foi o Henrique ou o Matheus, acho que foi você, né, Henrique, que falou que, tipo, a ideia da Ulenaut eu fui atrás por que a Mercedes vendeu a Ulenaut, né, a SLR.
Ela fala que é exatamente que ela quer. Puta, ela colocou uma desculpa muito boa. Quer ver? Deixa eu ver se eu Uma acho rápido. fundação de É uma jovens fundação, ó. talentos e blá blá blá. Peraí, te falo já. Tem uma fundação, circula a história. Peraí. Mercedes está gastando tudo para estabelecer o Fundo Mercedes Mundial, né? Que fornecerá bolsas de estudos e pesquisa nas áreas ciência ambiental e descarbonização para jovens. Ou Puta seja, mentira, velho. Acabou o dinheiro. Mercedes vendeu um carro dos anos 50 para promover ESG. Não. Não vai Para fazer mim isso. não fecha essa conta, sabe? Pode ter um Pode, 10% da venda claro, para pode, isso, né? sim. Mas assim, elas têm contas bem mais caras para pagar, né? Por exemplo, Sim. operação de Fórmula 1, por exemplo, Project One. Então, um carro desses não aparece à venda simplesmente porque sim. A Mercedes estava precisando de dinheiro e viu na venda desse carro um motivo para conseguir fazer isso. Uhum. Lembrando que é um dos 10 itens mais caros já vendidos em leilões. Então, a gente não está falando de dinheiro troco de pinga, mesmo para Mercedes. Cara, é muito dinheiro. E eu tava vendo hoje mesmo, no momento que a gente está gravando, teve hoje mais cedo a corrida de Fórmula 1, né? Eu vi não sei se foi o Reginaldo, o Sérgio, alguém lá comentou que o pessoal tá querendo mexer no teto de gasto da Fórmula 1, né? Jogar mais dinheiro e tal. E eu acho que, tipo, isso também tem alguma coisa a ver, porque tudo aumentou de preço. Ele até explica lá que, tipo, inflação, aquelas coisas todas. E tudo aumentou de preço mesmo, né? Não só um arroz, 5 quilos de arroz, mas a gasolina, insanamente. Então os caras querem aumentar o teto de gastos porque diz que não está contingente. Até dizem que a quantidade. Como é que era a história? A empresa que ganhou o ano passado, tipo o topo, que é a Red Bull, eu não sei se é construtor, acho que é por construtores, não é por piloto. É o que tem o menor orçamento. Então, tipo, a Red Bull ganhou, então, teoricamente, é o que ela tem menos orçamento. Qual que é a segunda menor? A Mercedes. Até a última lá, que eu não sei quem é a AlphaTauri, não sei quem que tá lá no fundo, a Aston Martin, ela que mais tem quantidade de dinheiro para investir na Fórmula 1 que é permitido, entendeu? Então, cara, é só curiosidade, porque a gente tá vivendo alguns tempos engraçados, as montadoras. Tem muita gente mentindo, velho. Eu vejo os brasileiros, os caras mentem muitas notícias, sabe? Ah, que se dane, né? Descarado Bom, total, né? tem. Bom, eu gostei do cara da vídeo da Car. Esses vídeos sempre na descrição que a gente deixa, né? Lembrando, aproveitar, já que está no início aqui, você pode ver via YouTube, né? Ouvir via SoundCloud, Apple Podcast, Spotify ou Deezer, tá? Que às vezes tem gente que prefere ouvir, ou tá numa academia, ou tá viajando e tal. Então você pode ver, vocês ouvir pelo YouTube, que o YouTube é legal que eventualmente, tipo, quando o Henrique estiver falando, eu coloco alguma coisa da tela para exatamente dar uma mexida, né? Não ficar só nas nossas caras aparecendo, né? Então, ó, eu gostei do cara da Car Magazine, que vai ter o link na descrição, que ele fala: vocês estão olhando para o SUV mais forte da Europa? É isso mesmo, porque eu não sei por que tem isso, tá? O pessoal ignora Tesla, ignora carro americano, ignora carro japonês em especial. Assim como o americano, isso eu percebi com professores, amigos, até o meu irmão agora está morando no Canadá, que o americano e o canadense, ele vive num mundo paralelo. Ele acha que o mundinho deles é aquilo, eles esquecem do resto do mundo. Até falo para o americano, se você falar assim, você mora, tipo, onde você é? Você é do Equador, ou você é do Brasil. Diz que eles não têm a menor... Não tem vídeo até disso daí. Tem um episódio do Top Gear que o Jeremy tira sarro dos americanos, que eles não sabem onde fica a Europa. E não é nem em país, tipo, onde fica o Zimbábue. Não, é difícil. Mas onde fica a Europa? O cara vai lá e mostra a Ásia. Onde fica a América do Sul? Aí o cara Eu mostra o acredito. Canadá. Sabe coisa assim? Então, assim, o meu irmão brinca, fala que assim, para algumas coisas os americanos e canadenses são meio estúpidos, né? Então, achei legal esse cara ter falado, porque em muitos vídeos reviews a gente vê os caras, não, esse carro mais forte do mundo. Eu falei, se os caras soubessem, os caras ignoram. Colocaram a potência ainda no vídeo da Carol do Match, coloca lá a Cherokee Trackhawk com a mesma potência. Ele até cita, mas eu vou considerar os fanboys da Tesla, não sei o que. Eu falei, cara, é um carro do mesmo jeito. Então, o Tesla, o Plaid, o Model X, que é 1034, eu acho, cavalos, ele é absurdamente mais rápido. Mas que não fosse, que fosse a Durango Hellcat, que eu até falei, são de 17 cavalos, 13 cavalos a mais, né? Então, eu achei legal colocar mais SUV mais forte da Europa, né? Então, o nome DBX, né? DBX é referência para SUV mesmo. 707 é referência de potência, então 707 cavalos. Como eu falei, não é SUV mais forte. Aí eu coloquei aqui 1030 cavalos, 1034 cavalos é o Plaid mesmo.
Segundo a Aston Martin, o SUV mais rápido de todos os tempos. Aí eu fiquei pensando, sempre tem a questão, o que é mais rápido? 0 a 100, 0 a 200, 0 a 300, velocidade máxima? Cara, é velocidade máxima, entendeu? Tipo, de arrancada ela perde, óbvio, para o Plaid. E eu acho que ela perde para Durango, se eu não me engano, de arrancada, talvez pela Urus. Não, a Urus tem um drag race. Eu não lembro, porque agora o pessoal está lançando um monte de carro agora nesse meio tempo, né? Então, esse tempo do DBX de ser o mais rápido referente à velocidade final, cara, isso aí vai acabar. Eventualmente vai vir a Urus S aí, a Ferrari vai vir com puro sangue. Já tem especulação que o puro sangue, uma das versões vai ser motor V12 biturbo, tá? Então, eu não sei se os caras vão colocar V12 4.0, 5.0 ser motor novo, que provavelmente vai usar no sucessor da Superfast, não sei ainda. Então vai vir com os canhões muito fortes aí, né? Manda aí, Henrique. Eu tô tentando ver aqui por onde que eu começo, tá? Acho que sim. Vamos começar falando do carro em si, depois algumas coisas em paralelo, traçando assim, da Aston Martin no mercado versus competidores também. Então, falar sobre o carro primeiro, né? Então, o que a gente tem no DBX 707? É a mesma receita que tem no DBX normal, com algumas modificações. Então, o motor ainda é o V8 de 4 litros, de fabricação Mercedes-AMG, que é o M177. É o mesmo motor que está em toda a gama 63 da Mercedes-AMG que a gente tem aí. Só que aqui, nessa versão do DBX, são 707 cavalos, como ele já falou, 91,8 kgfm de torque. Como que eles conseguiram passar para 707 cavalos o mesmo motor? Então aqui tem a adoção de turbinas roletadas, ao invés das turbinas convencionais, e a calibração do motor by Aston Martin, que talvez tenha alguma mão da Cosworth ou não, ninguém sabe, tá? A Aston Martin diz lá, Ball Bearing Turbo. O que é Ball Bearing Turbo? É a famosa turbina roletada que a gente escuta falar tanto. O que é isso, né? A árvore de comando ali da turbina, ela tem os mancais nessa árvore. E esses mancais, eles são apoiados em rolamentos, diferente da turbina normal, que é chamada de Journal Bearing, que ela é apoiada num fiozinho de óleo, tá? Isso tem diversas melhorias em relação à turbina tradicional, tem alguns pontos negativos, mas no geral ela tem muito mais performance, muito menos turbo lag e obviamente ela é muito mais cara de fazer. Tá? Então essa é a principal mudança que tem lá no motor. Transmissão automática de 9 marchas também vem da Mercedes AMG e aqui é o MCT 9G-Tronic. Lembrar que a Mercedes tem os dois, tem o TCT e o MCT. O TCT é o conversor de torque convencional, que a gente já sabe que rouba até 10% da potência do motor, e o MCT, que é tipo uma transmissão planetária com várias engrenagens ali para cada marcha. Então, Planetária, muito bom. planetária. É que um Lembrem a da gente chama. batedeira, batedeira Nossa. planetária, sabe? É que você falou, o TCT eu lembro muito como torque clutch, que é a determinação que é de torque, que seria por. Automático conversor de torque mesmo. E o Isso, MCT é o multi-clutch, que seria, como a gente falou, multi-clutch. planetários ou múltiplas embreagens, vai, como eles chamam. Uhum. Planetário é ótimo. Então, assim, a Aston Martin diz que o rendimento é melhor, porque realmente você não tem um conversor de torque ali roubando potência, né, na hora de transmitir isso para os eixos, e ela tem uma sensação de câmbio um pouco mais aprimorada do que um conversor de torque. O conversor de torque, todo mundo sabe aquele negócio chato, que não dá dor de cabeça, mas é o que é, automaticão convencional, e você tem perdas com relação a isso, né? O multi-clutch, ele é um pouco diferente, o sistema é muito mais complexo, mas ele tem mais performance e tem mais sensação de câmbio mesmo lá no final do dia. 0 a 100 em 3,3 segundos, e aqui não é pegadinha de marketing, porque a Aston Martin de 0 a 62 milhas por hora, então realmente é de 0 a 100. Velocidade máxima, eu confesso que eu não peguei aqui, mas acho que é uma nesguinha acima de 300 km por hora, pelo que eu bem me lembro de ter lido. O DBX 707, ao contrário do DBX tradicional, tem freios de carbono e cerâmica de série, são discos de 420 milímetros na frente, 390 milímetros atrás, pinças de 6 pistões. Isso salva cerca de 40 quilos no conjunto. Se você for pensar num carro de 1.500 quilos, 40 quilos, pô, legal. Mas aqui a gente está falando de um carro de mais de 2 toneladas e 200. Então, sei lá se salvar esses 40 quilos faz muita diferença no final da história. O peso, né, a gente já falou aqui, é mais de 2 toneladas e 200, são 2.245 quilos. Agora falando da Aston Martin,
em paralelo, porque isso é uma coisa que o William falou, e assim, a gente vê várias empresas batendo nessa mesma tecla. O mundo anda globalizado, porém, eu acho que a gente anda numa era que as coisas estão voltando a ser meio que era nos anos 60, anos 70, que as pessoas não olham para o resto do mundo para falar as coisas, né? Eu tenho duas histórias rápidas aqui para contar. A primeira é do mundo da relojoaria, que no final dos anos 60 havia uma corrida para se fazer um cronógrafo mecânico, né? Só que com o movimento automático dando potência para esse mecanismo. E a Zenith surgiu com o que eles chamaram de é o primeiro, e muito presunçoso chamar de é o primeiro, porque não se tinha informação do resto do globo, e a Seiko lá no Japão já estava fazendo isso. Então, mas era uma época que o mundo não era globalizado. Segundo ponto que você falou, né, que os Estados Unidos não sabe o que acontece no resto do globo, eu lembro quando a TV a cabo chegou aqui nos anos 90, que o Discovery Channel era todo em espanhol para o Brasil. O Brasil não fala Descobrindo espanhol. el mundo. Descobrindo el mundo. Então, assim, hoje a gente tem uma bolinha, parece que em cada localidade do globo, que as pessoas não sabem o que se passa, ou querem simplesmente ignorar o que se passa no resto do globo. Então, Aston Martin começou falando que era o SUV mais rápido e mais potente, e não era, porque tem a Cayenne Turbo GT ali do lado, né, que você bem fala no briefing, o tempo de 0 a 100 é exatamente a mesma coisa. Eles simplesmente esqueceram toda a linha Hellcat da Dodge, que, assim, apesar da gente saber que vai morrer mesmo e vai virar elétrico, ainda estão aí em produção. O Durango está aí em produção, né? E o Durango tem cavalos a mais do que o DBX e custa uma fração do preço. E tem o Tesla, que aí a galera vai falar assim: ah, mas tem que comparar combustão a combustão. Tudo bem, mesmo se comparar combustão a combustão, o DBX 707 não é o carro mais potente. Ponto. Mas eu acho que não se pode ignorar os elétricos, porque eles também são vendidos na mesma categoria. Simplesmente você está fazendo é convertendo uma medida de potência para uma outra, para você poder fazer uma comparação direta. Agora, o que mais revolta aqui é a questão do preço, né? Porque o DBX 707 custa a partir de 190 mil libras. Eu peguei todos os preços em libras para a gente poder ter uma base, tá? Então, DBX 190 mil libras, Cayenne Turbo GT 144 mil libras, Urus 170 mil libras, a partir de, tá? Aqui não estamos contando opcional nem nada. A partir de 170 mil libras, Bentayga a partir de 168 mil libras, Rolls-Royce Cullinan é meio fora da curva, 276 mil libras, Durango Hellcat, porque tem preço da Durango Hellcat lá no Reino Unido, apesar do Reino Unido simplesmente ignorar o Durango Hellcat. 65 mil libras e o Tesla Model X Plaid 111 mil libras. Então, assim, o DBX custa um absurdo. Você está pagando premium, né, por um produto que não me parece tão premium assim. Tanto que dá para ver gap de carroceria, probleminha de acabamento, até nos próprios vídeos de teste do carro. Tá? Então, ponto. Agora vamos falar da Aston Martin no mercado. A Aston Martin veio de um IPO extremamente fracassado em 2018. Né? Então foi um desastre a operação da Aston Martin de abrir capital na bolsa. E as vendas vinham muito ruins no final de 2020. Se a gente comparar o final de 2020 com o final de 2019, as vendas vinham caindo 32%. E o DBX já tinha sido apresentado até então. Só que aí veio a reviravolta. Primeira metade de 2021, as vendas subiram 224% comparado com a primeira metade de 2020. Metade desse aumento se deu por conta do DBX. Final do ano chegou e, óbvio, o número não foi tão animador assim. Mesmo assim, a Aston Martin fechou 2021 vendendo 82% a mais do que vendeu em 2020. Fica a pergunta, será que 2020 de fato foi um desastre, 2021 está sendo muito bom, ou o DBX está salvando a Aston Martin? Ao que tudo indica, 2020 que realmente foi um desastre. Não me parece que o DBX está salvando a Aston Martin, diferente do que o Bentayga, que é uma série de elos, né, que a Bentley veio fazendo desde 2018 para tentar não afundar a companhia, fez com a montadora. Tá? Mercedes-Benz possui 20% de share, né, da Aston Martin, e o Lawrence Stroll tem 16,7% de shares da Aston Martin também. Em 2021... Mas ele é o de corrida, não é? Ele tem só da de corrida, eu acho. Não sei se é da marca em si. Não, é da marca em si. Em marca 2021,
3 grandes empresas do mercado financeiro melhoraram a posição que eles tinham em relação à Aston Martin. Para quem não está acostumado, no mercado financeiro, geralmente você tem 3 categorias para você recomendar ou não investimento numa empresa, tá? É o overweight, que é o máximo, significa invista nessa companhia, o neutral, que não fede nem cheira, e o underweight, que significa não invista nessa companhia. O Citibank, por exemplo, subiu a Aston Martin de neutral para overweight, que é a categoria máxima, no começo de 2021. Deutsche Bank e Goldman Sachs sinalizaram a mesma posição em julho, então eles estão sendo favoráveis à Aston Martin. O quanto isso significa para a empresa mesmo, eu acho que ainda é cedo para dizer. Mas eu não vejo a Aston Martin progredindo com a mesma ferocidade e velocidade que a Bentley o fez, tendo como pilar um SUV para alavancar a vida útil da empresa. Ó, quer ver uma coisa? Eu vou só acender a luz aqui, que tá meio escuro. Tá bom, tem importância. Mas pode ir falando aí, Igor. Não, eu tô só aqui a mostrar, vai aparecer na tela, pessoal. É aquele artigo lá do Aston Martin in a huge financial trouble. Aston Martin está num problema financeiro grande, né? Aí, ó, a questão da dívida, né? Ó, no primeiro quarto do ano, perdeu 47,7 milhões de libras, né? Aí, ó, o total, ó, por enquanto, é mais de $1 bilhão, tá vendo? De quando que é essa reportagem? 8 de maio de 2022. Então tem umas 2 semanas e meia, mais ou menos, né? E tem também essa aqui, ó. É o que a gente falou, que é o cara da Aston Martin, o cara da Ferrari vai para a Aston Martin tentar salvar esse cara aqui. Como é que é o nome dele? Tobias Moyes, né? Saiu da Aston Martin, aí quem quer entrar para... Cadê o cara? Esse é o cara da Ferrari que vai entrar, né? Não estou achando o nome dele aqui. Bom, mas que seja. Puta, o nome dele também tá na ponta da língua, eu não lembro. Não é Robert Fedeli, não, né? Acho que eu mandei para vocês no grupo aqui. Eu vou pesquisar aqui enquanto você fala rapidinho. Bom, mas tudo bem. Então, assim, é difícil, cara. O que a Aston Martin está passando aí é bem difícil e algumas coisas me assustam também, porque, por exemplo, né? Vamos pensar que eu estava olhando o preço do DBX que eu procurei no Google. Agora vi o preço do DBX no Brasil, né? Sempre aquela incerteza e tal. Cara, o preço do DBX normal, eu não estou falando da versão 707, 2,8 milhões de reais, a versão normal. Imagina o preço do 707. É um carro que vai ser o quê? 3,5? Isso assim, acho que 2,8, não vou nem falar que é um pelado, que eles têm configurado os carros bonitos, mas é um carro muito caro, velho. Um SUV muito caro, sabe, pelo que ele é. Com certeza ele é excelente, mas o DBX, assim, não vai salvar a Aston Martin, né? Então, complementando o que o Henrique falou, são 157 cavalos a mais, né? Eu procurei lá a velocidade máxima, eles declaram 310 mais ou menos. Eu fiz uma conta, 308,8, mas eu vi enquanto o Henrique estava falando, no site de imprensa aí. Amadeu Feliza, nome do cara da Ferrari. Esse cara, tá bom. Então, esse cara vai tentar salvar, digamos assim, corte de operação, né? Então, ó, 157 cavalos a mais que a versão normal, agora o carro tem 91,6 kg de torque, o 0 a 100 do carro é 3,3, né? Para um Aston Martin realmente é impressionante, porque a Aston Martin sempre foi um loser da parada, sabe? É o cara que chega atrasado, chega depois, mas eles dão aquelas desculpas, não, mas é o carro do 007 que o Vantage não é, tá? São carros modelos específicos que são do 09, o pessoal fala, não, mas aí eu gosto das desculpas de perdedor que a galera dá, né? Não, mas o cara que compra um Aston Martin, ele não tá pensando nisso. É o que resta, né? Que o carro não é tudo isso aí, se ferra, é uma merda de valor, alto custo de manutenção, e o que sobra é falar que é o carro do 017. Isso me dá uma raiva, sabe? Que o cara fica com aquela pegada de perdedor, né? Então, assim, não sendo o 0 a 100 3.3, não sendo o Valkyrie nem o Valhalla, é impressionante. O carro tem o mesmo 0 a 100 da KN Turbo GT, né? Como o Henrique falou, é o câmbio de 9 marchas, né? Existe especulação que poderia ter sido o V12 5.2, porque o 4.0 é motor Mercedes, né? É o motor da MG GT, que está expandindo para outras. Agora a gente tem a GT63 SE, né? Que é a Performance, que é a híbrida, que tem, acho que é 840 cavalos na Four Door, se eu não me engano. E tem alguma coisa no Valhalla também, né? Que vai ser até mais forte que isso, mas o Valhalla, inclusive, quando eu estava, o pessoal viu aí, quem viu o último NBcast, vamos ver se ainda está assim.
mas eu vou até entrar aqui, ó, compartilhar a tela, guia do Chrome Aston Martin. Não, tiraram Models, tiraram, ainda não tá só o Valkyrie, tiraram o Valhalla, tá? O Valhalla tava como um modelo que, aí você falou, a Kamisung tinha algumas press releases e tiraram, tá, o Valhalla. Talvez, deixa eu ver se tá no Special Projects alguma coisa. Então, assim, esse é um receio, porque a gente ficou sabendo que vem pelo menos 4 Aston Martin Valhalla, supostamente encomendados, mas não estão nem aqui, cara. E é um carro que é determinado para vender daqui a 2 anos, entendeu? Tipo, 2024. Era 2023. Cara, os caras entregaram nem o Valkyrie. Não vão conseguir entregar o Valhalla, entendeu? O Valhalla deve estar em desenvolvimento. Até engraçado, ó, o Valkyrie não tem nem potencial. Eu não sei, cara. Parece que a empresa está abandonada, ó. Entendeu? Então, dá essa impressão, né? Então, vamos esperar para ver o que é. Então, não estou vendo o Valhalla aqui, mas tem o DBX 707. Eu acho DBX que só complementando isso que você está falando, assim, né, todo mundo sabe, a gente é petrolhead, a gente adora carro, Sim. a gente adoraria ver esses projetos. Opa. Project One, Valhalla, Valkyrie, um desses acontecer a cada 6 meses. Só que as empresas grandes, elas têm uma cabeça de redução de custo. Estou falando de novo, né, apoiado no estudo que eu vi sobre a Bentley, que essa cabeça na redução de custos ela é muito forte. Então, assim, a Aston Martin ela está passando por 2 cenários que não favorecem projetos do tipo o Valhalla agora. Primeiro que é a transição do diretor executivo da companhia, que apesar de ser só um cargo, e muita gente achar que é só um cargo, né, isso gera grandes mudanças dentro da empresa que não se limitam só a trocar a pessoa que ocupa o assento de CEO. Né? Existem várias coisas ao redor que acontecem, né, numa transição dessa. E entre corpo diretor, conselho deliberativo e N outras coisas, que pode fazer com que o projeto como o Valhalla seja descartado na mesma hora. E segundo, o que o William estava mostrando aí, a dívida que a Aston Martin tem para pagar, ainda mais sendo uma empresa que hoje tem o capital aberto, ela é muito grande. E aí você vai apostar todas as suas fichas e colocar mais dinheiro num projeto que é amplamente exclusivo, é amplamente especial, sendo que o projeto que deveria custear esses outros projetos que é o DBX não está andando, não está pagando as contas. O momento não é bom para Aston Martin, sabe? Para ficar pensando nisso. Eu acho que, em primeiro lugar, precisa organizar a casinha, né? Tipo, se livra de DB11, sabe? Tem umas coisas que precisa acertar. Porque se eles forem seguir o molde Bentley, que tem todo o grupo Volkswagen por trás, que facilita muito na redução de custos, né? Sendo que o único grupo grande que de fato eles têm por trás é a Mercedes-Benz e a ação dentro da Aston Martin que a Mercedes tem é muito limitada, eu não vejo o negócio indo por esse caminho, sabe? Então tem que tentar achar alternativas para você conter um pouco o gasto, repensar a estratégia para depois você conseguir voltar com a ideia de retomar esses grandes projetos. Então o momento não é bom, não é favorável para a Aston Martin. Sem falar também na piada da Fórmula 1, né? Que virou o F1 Edition. Lembra? Até eu tinha gravado um Reels, acho, lá no do Amigos por Caos. Você não viu? Entra lá no perfil do Amigos por Caos. Tem um dos. Acho que não é nem Reels, é um dos vídeos lá. Que eu gravei, acho que é um vídeo de 8 minutos. Que até eu explico lá a questão da piada do Leclerc, do Norris, até o próprio companheiro do Lewis Hamilton, que eu esqueci o nome agora. Russell. O Russell faz até a piada. Eu falei, ai, que piloto idiota, que ele falou assim que a Aston Martin que o companheiro do Lewis Hamilton, de novo, como é que você falou o nome? Eu não peguei. George Russell. O Russell, ele soltou tudo. É porque não é uma Mercedes. Puta, alguém tem que falar para ele que a Aston Martin é Mercedes, cara, que o Vantage F1 Edition tem um powertrain Mercedes, que a plataforma é Mercedes, só o câmbio que não é Mercedes, que o câmbio é ZF, né? Aí, tipo, puta, dá uma vergonha. Ele deve ter levado um pito, o Russell, depois da entrevista. Porque teve algumas entrevistas. Aí o pessoal falou, não, talento, não sei o quê. Falou, porque não é uma Mercedes. Eu falei, ai, que trouxa, que piloto babaca. Por mais que eu goste dele, e ele tá provando ser muito bom, e eu tô dando risada do Lewis Hamilton. Eu tô dando risada do Lewis Hamilton. Mas, aí, tipo, eu falei, ai, puta, olha esse cara falando isso. Então tá virando chacota. Porque vê lá o vídeo lá no Instagram do Amigos por Causa que eu explico. Mas resumidamente,
o F1 Edition é um carro absurdamente mais lento por volta, e os pilotos estão reclamando que o safety car, tipo, não tá dando conta, ele tem que ser um carro rápido, entendeu? Então a gente vive... É bizarro, eu comparo com a Black Series, que também a Mercedes é a questão, né? Mas então, a piada, aí toda isso tem a piada do F1 Edition, inclusive, por coincidência ou não, apareceu do nada 2 F1 Edition que veio para o Brasil à venda. Não sei se o que os a galera ficou puta e anunciou, Será? né? Mas. Né? E outra coisa também, que é um fato, em breve os Aston Martins vão sair de linha, tá? No NBcast anterior, eu e o Matheus, a gente falou do V12 Vantage, né? E Aston Martin, é que assim, eu não acredito que os caras, principalmente a Mercedes que mente demais, né? Mas ela fala que, tipo, vai ser o último, não sei o quê. Eu falei, mas não vai ter V12 Vantage Roadster? Porque vale a pena você ouvir o último NBcast, porque a gente entrou numa discussão de que o V12 Vantage, que era para ser o quê? Aquele carrinho que tem o corpo do modelo de entrada, que é hiper leve, recebe o motor do irmão maior e vai ser um canhão, certo? Só que o carro é mais pesado que o DBS Superleggera. Para que serve esse carro? Aí, tipo, vira um motivo de piada, entendeu? Daí pensou que era a época da Performante, da Spider Performante da Lamborghini, que a versão semipista conversível é mais pesada que a versão coupé normal, entendeu? Então, tipo, para quê? Tipo, é só carro para vender, perdeu o propósito, sabe? Virou, não é, e nem, até o pessoal fala, nem compara com uma GT3 que não consegue nem acompanhar direito um carreira GTS, imagina acompanhar uma GT3 no circuito, né? Então, virou não tem concorrente, teoricamente, o V12 Vantage. Aí não vão lançar a versão conversível, que vai ser engraçado, porque o V12 conversível vai ser mais pesado ainda. Então, cara, a Aston Martin está virando umas piadas prontas, entendeu? Sem falar que a outra piada que vai virar em breve também é porque é o seguinte, a MGGT saiu de linha. A linha inteira MGGT saiu de linha, tá? Desde a GT até a Black Series. Anunciaram recentemente, mas é modelo de corrida, é outra coisa. Chama MGGT Track Series, só que é carro de corrida, tá? Não tem nada a ver com carro de rua. Lançaram, tipo, mas é edição limitada, deve ter entregado tudo já. Só que assim, a MGGT não tá mais em linha. Isso significa o quê? Que o Vantage tá andando numa plataforma do carro que saiu de linha. Entendeu? Que a Mercedes em breve vai anunciar a nova MGGT, que também é aquela questão da Mercedes. A Mercedes falou que a SL substituiria a MGGT e a SQP. Tá, ela lançou a SQP e a SL. Tá, ela lançou a SL, mesmo, aí você fala, não vai ter mais a MGGT. Mas está andando um carro lá com o design do sucessor da MGGT. Então, provavelmente vai ter a MGGT nova com uma plataforma nova. Então, assim, a Aston Martin, teoricamente, está em linha com uma estrutura, uma plataforma velha. Mais um motivo para virar chacota. Então, assim, se a Aston Martin lançar a versão conversível... Então, aí entra a questão. O V12 Vantage, eu acho que é um carro que venderia muito. Você vai ver, tipo, acho que é 333 unidades, ou menos que isso, eu não lembro lá, eu falei. Cara, por que só isso? Os outros eram produção em série. Aí você fala, você vai entender no V12 Vantage, é porque tá virando motivo de chacota. Não vai vender tanto carro mesmo, porque quando ela cai em si do que o carro significa, vai ser só um carro gourmetzinho, sabe? Até eu tinha falado lá no episódio, dê uma olhada, como eu falei, vale muito a pena, que acho que o 0 a 100 é tipo 0,1 mais rápido só, e acho que a velocidade final é tipo 6 km por hora a mais. É uma piada pronta o V12 Vantage, entendeu? Infelizmente, sabe? Porque, como a gente falou, a gente torce para esses carros serem sucesso, mas acaba virando uma piada, né? E aí, tipo, aí o pessoal tava esperando que no DBX agora viesse o motor V12, porque então, o 4.0 é o motor Mercedes, né? E o motor V12 é in-house Aston Martin, que eu queria até saber como que ela conseguiu desenvolver isso, mas tudo bem, não vem ao caso, eu fico até feliz de ter ido. Mas é um carro assim que não veio, não sabe se vai ter um motor V12 num DBX, é uma incerteza, porque eu já ouvi falar, pesquisei por que a Aston Martin não pôs, mas é o mesmo motivo do que ela... É que na Lamborghini tem outras questões, né? Por que não colocou o motor da Aventador na Urus? Bom, primeiro que é manual automatizado, na primeira troca de marcha num carro que pesa mais de 2 toneladas e 200, na primeira troca você quebra o câmbio, o carro parte no meio, né? E fora que é um altíssimo custo de manutenção, né? No SUV você tem que ter um câmbio de dupla embreagem, nem dupla embreagem, vai, hoje é tudo automático, tem que ser automático, né? Então por isso que colocaram um motor robusto 4.0, um motor genérico, tá na Volkswagen, tá na Audi, tá na Porsche, tá na Bentley, tá na linha inteira do grupo Volkswagen. Felizmente para custo de operação, mas para a gente acaba sendo um carro genérico. Eu olho a Urus, mas é engraçado, né? Eu olho a Urus, eu não vejo um Lamborghini. Por mais que o design veja, eu olho a Urus, eu olho como um Audi caro.
Não, Maurício. Mas eu olho como um RSQ8 mais caro. Eu falei, nossa, pagam por isso. Se a pessoa paga o dinheiro dela, faz o que ela quiser. Mas eu não olho da mesma maneira que eu olho uma Huracan, um Aventador, caralho, é um Lamborghini, sabe? Uma Diablo, uma Countach, que seja um Murciélago. Né? Então, mais algumas coisas. Então, esse carro vai ter tração integral, né? Pode jogar até 100% da força da tração para as rodas traseiras. O carro pesa 2.245 quilos. Sobre o visual, bom, tem várias peças em fibra de carbono, né, pelo carro, tem uma freio de cerâmica de série, que é 40 quilos mais leve pelo tamanho do carro, né, que você vai ter a opção de rodas 22 e 23, difusor traseiro maior, spoiler maior do teto, 4 escapes, side skirt é diferente, a grade dianteira é maior e o para-choque é diferente, os LEDs no para-choque, 20% mais rigidez nas suspensões dianteiras e 15% nas traseiras, né? Vai ter aquele questão do motor elétrico, né, de 48 volts para evitar a rolagem, né? A Mercedes tem usado isso, a BMW tem usado, a Bentley. A Bentley é interessante que ela tem usado isso e tem usado bolsa. A Cadillac, naquela V que eu tinha gravado, ela usa motor elétrico, ela usa suspensão, ela usa bolsa e suspensão magnética. Então, os caras estão usando duas tecnologias de suspensões num conjunto só, né, para deixar cada vez o carro mais confortável. A grade dianteira é 30% maior que a versão normal e tem 80% mais fluxo de ar, né? Isso é a parte, de maneira geral, do visual do DBX, né? Henrique, tem alguma coisa aí? Os bancos, né, que também são os bancos esportivos de série que vem nesse carro, ao invés dos bancos standard, apesar que você pode colocar os bancos standard também como opcional. Rory Reid fala no teste dele, aliás, muito bom teste, por sinal, tá? Gostei bastante. Sim. Que, apesar dos bancos serem esportivos, não tira o conforto do carro. Que é a proposta, né? A proposta maior do carro é ser um SUV de luxo que ande forte, né? Essa é a proposta do DBX 707. Agora, cara, assim, o que eu notei no vídeo, assim, que eu fiquei bem assustado mesmo no vídeo do próprio Rory Reid, se vocês passarem pelas tomadas de frente, dá para ver, é que os encaixes, os gaps que tem no encaixe de peças na carroceria é muito grande, sabe? É coisa que, assim, o pessoal tem caído muito em cima da Tesla, e eu concordo, tá, que tem que cair muito em cima da Tesla mesmo, porque é ruim o padrão de acabamento, só que a gente vê isso se repetindo em várias outras empresas, né? E não é só isso, tá? Porque, assim, a falta de chips eletrônicos, que é a bola da vez, né? Porque, assim, semicondutores existem e tal, agora a oferta de chips e essa parte toda elétrica que está mais limitada, né? Então, as empresas estão angariando o que conseguem para conseguir montar os carros, e isso está gerando os famosos nichamentos de mercado, e as empresas viram que isso dá resultado, então cada vez mais a gente está vendo modelos sendo descontinuados, as empresas focando em alguma coisa mais nichada, e a gente criticava a Ford lá atrás quando elas decidiram parar de fabricar os carros tradicionais e focar só em picapes e Mustang aqui no Brasil, né? Mas, bom, tudo bem. A Ford foi uma visionária, tá? Se a gente parar para ver isso. Então as empresas estão cada vez mais nichando, porque não tem chip eletrônico para colocar em todos os carros, tá? Eu fui recentemente na Toyota, por exemplo, e hoje você só consegue um carro com central multimídia com Apple CarPlay se você comprar um Corolla Cross top de linha. Se você quiser comprar um Corolla sedã de entrada, não vem, porque eles têm que, né, dizer para onde vai o chip. E isso está trazendo, assim, além do nichamento de mercado, está trazendo um problema muito grande que as empresas estão trabalhando com o que tem. E eu quero ver como vai ficar isso aqui daqui 2 anos. A quantidade de recalls que deve aparecer para esses carros, a quantidade de erros eletrônicos, Tá aparecendo probleminhas, já, Henrique. pormenores. Todo dia eu leio, né, as notas de montadoras, e todo dia tem um recall novo, e nunca é coisa baixa, tá? É sempre tipo 70 mil carros, 40 mil carros, 70 mil carros, e é impressionante. A grande maioria é BMW, Audi, Volkswagen. BMW, Audi, Volkswagen. Né? E quando fala Volkswagen, é o grupo Volkswagen no total. Então, ou seja, a Audi está dentro do grupo Volkswagen também. Então, isso vai gerar problemas lá na frente, né? Mas o nichamento de mercado é uma realidade, que nem a gente vê, por exemplo, a Mercedes substituindo 2 modelos por um. Vai ser uma coisa que vai ser muito corriqueira. A Mercedes quer dar uma boa enxugada na produção de carros, e as empresas viram que o setor bespoke, que é o setor tailor-made, individual, todas essas sopas de letrinhas que a gente tem entre as montadoras,
é o nicho de mercado mais rentável, então é lá que eles estão apostando todas as fichas, né? Falei para o Will e para o Matheus no grupo que a gente tem aqui, as vendas da Bentley Mulliner, por exemplo, de 2018 para cá subiram 351%. Então a galera tá jogando dinheiro no nicho de mercado mesmo, né? Que é onde os melhores chips, os melhores aparatos eletrônicos estão sendo colocados e onde as empresas estão destinando cada vez mais os investimentos e a produção para esse tipo de coisa. Então é uma coisa corriqueira que a gente vai passar a ver cada vez mais, parece que é a bola de mercado, a bola da vez no mercado automotivo. Nichamento de mercado e o estreitamento, né, para essas categorias mais bespoke. Ó, quer ver uma coisa? Nesse meio tempo que o Henrique falou, cadê? StreamYard, colocar compartilhar tela. Algumas coisas, tá? Por curiosidade. Ah, não era isso aqui. É bom, pode ser essa tela, né? Deixa eu ver. Que eu pus aí para você. Ah, pode ser ela. Um Carbuzz, né? É um site que eu gosto assim de ver. Bom, primeiro esse aqui, ó, peraí. É que eu vou pôr o link direto aí. Por coincidência, ó, há 1 hora atrás, ó, Next, a Mercedes, a MG GT Ready. Essas especulativas, né? Mas olha, o sucessor da MG GT. Então, assim, o Vantage, que está em linha, que seja o V8 ou seja o V12, é a plataforma da MG GT que saiu de linha, já está o Nova. Então, a Aston Martin, teoricamente, no outro ano, ou no futuro próximo, tem que estar trocando, né? Então, até fala aqui, ó, alguma coisa, ó. Por acaso achei aqui, ó, tá indicando que esse carro vai ser 2+2, ó. Então, assim, se pagar hoje num Vantage, você vai pagar essa grana que pede num Vantage no carro velho que vai sair de linha? Isso que é foda, quem vai começar a virar chocalta da Aston Martin, né? Pelo menos agora você vai ter o match, né? Vai ser a plataforma da Mercedes defasada com a central multimídia da Mercedes defasada. Tem isso. Pera aí que eu vou entrar nessa as duas porra aí. coisas. Ó, só porque o Henrique falou, achei rapidinho, ó. 40 mil SUVs da Ford sobre risco de pegar, a notícia de ontem, ó, yesterday, tá? Então, e além disso que o Henrique veio falar, tem a descrição, eu li essa reportagem, quando a gente falou de recall ainda, eu falei assim, tem, porque eu até nos últimos dias eu peguei várias, e eu lembro eu lembro da Ford, que é isso daqui, né? Então ele tem a notícia aqui, que o que está acontecendo? Coisa que a gente descobriu, né? Que vários Audis, Macan, Panamera, o chicote era feito na Ucrânia. Aí os caras procurando outros fornecedores pelo mundo, beleza? E fora outras empresas também. Aí o que está acontecendo? Você acha preço substituto? Eu faço chicote, ou eu faço acabamento desse que você não está conseguindo. Só que o que está acontecendo? Qualidade de construção. Está indo pro saco. Você está vendo a galera reclamando muito de acabamento de Porsche, de Ferrari, de Lamborghini. Você dá um search, você acha. É foda, cara, porque é isso que está acontecendo. Porque você está acostumado com um fornecedor. Você cria um padrão. Puta, não, esse fornecedor não tem. Aí você acha um cara lá em outro país. Puta, vamos começar a comprar dele produto bom. Daqui a pouco você vê que não é tão bom assim. Ou não atende a demanda, né? Então, essa aqui, ó, 40 mil SUV. Tem mais um também, que é de uma empresa que eu admiro, mas é a Lucid. Ela é elétrica. Ó. Todos os Lucid Air entraram em linha, ó, até pelo menos 1.117 carros vão sofrer recall do Lucid. Então, assim, é exatamente isso que a gente está falando. Então, esse mundo que a gente está falando de peças fornecendo, isso vai ler a notícia, eles falam mais ou menos isso, assim, né? Que questão de peças, que mudou com o fornecedor, a maioria dessas questões de recall é exatamente disso que o Henrique falou, tá? Mas, e indo nesse ensejo também, outra que pegou um momento muito ruim foi a Rivian, né? Que a Rivian abriu capital. Também tá recall da Rivian. Também então, tem o recall da Rivian também. A Rivian abriu capital no mercado esse ano ainda, né? E pegou um momento super ruim, porque eles não estão conseguindo cumprir o que eles tinham, né, o que eles tinham falado que eles iam fazer. As ações estão pagando o preço, claro, né? E os carros que saíram estão sofrendo recall porque alguma coisa não saiu direito. Então, o momento não é bom. Cada vez mais a gente vê também notícias, eu tenho visto, né? Principalmente do grupo Stellantis, né? Que é a Fiat, Peugeot, Citroën, que eles estão se voltando cada vez mais para a eletrificação. O grupo Volkswagen também, né? Se fala muito de bateria. Agora todo mundo quer fazer a própria bateria, né? E ir para a eletrificação. Mas enquanto não resolver essa questão das partes elétricas, né, dos chips e
ferramentas, chicotes e todas essas coisas que precisam, né, para você construir um carro, eu acho que essa jogada não é das melhores para se fazer. É por isso que a gente viu também alguns carros que teriam o final da sua vida útil declarado não tiveram, né, continuaram em produção por um tempo. Por quê? É barato de fazer, porque as máquinas já estão lá mesmo, todas as peças estão lá, e são carros que dependem menos, tá? Não é que não dependem, mas dependem menos dessas peças que estão tão em falta no mercado. Então, faz sentido ainda manter em produção por um tempo, né? Mas o cenário geral, o bigger picture, né, do mercado automotivo, realmente não é dos melhores no momento, né? E é igual aquele meme que diz todo dia um 7-1 diferente, está sendo É assim isso pro mesmo. mercado automotivo, todo dia um 7-1 diferente. E aí na tela você tá vendo aí, ó. Aí você vai ver, isso assusta, velho. O problema pode é um problema de airbag na Rivian, né? Pode ser acionado quando tem uma criança sentada no banco da frente. Imagina a merda que isso pode dar, Pois velho. é. E isso está cada vez comum, como o Henrique falou. Cara, antigamente eu não via tanto recall. Nesses últimos anos está me assustando a quantidade de recall, entendeu? Então E tá. vai piorar. Vai piorar bastante. Lembra da. Entrou até pro recall isso. Não é recall, acho que foi ação de campo. Aquele negócio da Ford, dos GT350, GT350R, que eram carros semi-pistas, mas que não eram feitos para pista, que os caras ganharam ação, a Ford se fudeu, acho bem feito para largar a mão de ser trouxa. Os caras, cara, o carro para você usar é uma versão mais leve, para você usar no circuito, mas o carro não era preparado para isso. Como assim, cara? O carro não é semi-pista, não é para andar, não, então. Aí os caras moveram a ação, a Ford se fudeu, bem feito. Cara, é isso cada vez mais. Então, assim, as montadoras, cada montadora tem a sua bizarrice, a sua carnice, né? Por exemplo, eu gravei o NBcast, acho que nesse momento que eu tô falando aqui com vocês, não foi pro ar. Eu não sei se vai dar tempo ou vai depois, mas que seja. Que é a BMW lançando a edição especial dos 50 anos da M3 e da M4. Cara, a M4 não tem 10 anos. Como tem edição especial de 50 anos? Não é possível, mas por que eles lançaram isso? É que a M4 é para comemorar a edição especial da M3. Numa M4, cara! Como assim, cara? Sabe assim, tipo, que tosquice, cara. As montadoras têm umas tosquices muito foda, assim, sabe, para dar risada, né? Mas voltando ao que o Henrique falou do Infotainment System, cara, é sério, é foda. É foda porque é o seguinte, você tá pagando, o que eu falei, o modelo de entrada do DBX é 2,8 milhões de reais aqui no Brasil. Imagina quando vai ser o 707, que eu chuto pelo menos uns 3,5, né? Ah, por aí. Cara, e a central multimídia da geração passada. E não é da geração passada de 2 anos, é da geração passada de tipo 2014 da Mercedes. Cara, o Infotainment System é uma vergonha, velho. Você não, que eu me lembre, Henrique, eu posso estar falando besteira. Eu não tenho aqui. Ele não é nem touchscreen. Então é um Não é, negócio de 2010, não é. cara. Uhum. Cara, é absurdo. Não tem Android, não tem Apple CarPlay. Cara, em que mundo esses caras vivem? Sabe? Que é tipo, é uma central de multimídia da SLS, por exemplo, sabe? Que é um choque de realidade é você descobrir que a SLS não tem Bluetooth. Por você ver Verdade. como são as coisas, são bizarras, né? Mas, cara, é isso, sabe? Então você vai pagar uma grana, aí daqui a pouco a gente vai ouvir os fanboys de Aston Martin falando: ah, mas quem compra Aston Martin não tá pensando, nossa, me dá uma raiva disso, que eu falei, você gosta de carro bosta mesmo, né? Eu vou para carro, pago uma fortuna para ter carro velho, né? É foda, cara. Então, por isso você quer um carro desse, cara, tem outros concorrentes. A própria Mercedes mesmo, né? A GLE mesmo é um carro excelente, mudou recentemente, acho que vai ter um facelift mais para frente também. Então é meio complicado, né? E meio que finalizando no Drag Race, né? A Urus ganha ainda, né? Perdão, ela ganha da Urus, né? Por Sim. muito pouco, mas a gente sabe que é questão de tempo, entendeu? Com o próximo SUV canhão que lançarem depois aí, seja a Urus S ou a Ferrari vindo aí, já era, entendeu? É mais para é aquele hype que está É o vivendo momento. atualmente. Assim. É o É o momento, é hype, momento. né? É o Então, momento. é meio que 15. Concorrente, então, Urus, que eu vejo só Urus e Bentayga W12, né? O Bentayga W12 também eventualmente vai sair de linha e eventualmente a Ferrari vai lançar aí. Cara, eu acho que é setembro o SUV, o tal do Puro Sangue, não sei se vai ser esse nome, puta nome bosta também, puta que pariu. Mas Eu acho que muda ainda até lá, não é possível. eu Mas também acho, eu também acho.
Mas, cara, é meio que isso aí, Henrique. Então, assim, quer falar mais alguma coisa? Não, então, eu ia falar assim que eu ainda tenho dúvidas em relação ao puro sangue sendo lançado, mas tendo a Ferrari não mais parte de um grupo grande e tendo que custear É, todas as operações, enfrentando os Gabriel mesmos Apion. problemas que as outras estão enfrentando, então eu acho que sim, é uma questão de tempo até lançar, né, essa receita do SUV salva marcas, né, mas o que tem que ficar aqui de mensagem para a Ferrari é a seguinte, né, vocês vão mesmo lançar? Faz direito, porque olha as Martin o perrengue que está passando aí. Então, assim, faça bem feito, tá? Pelo amor de Deus, porque a gente é purista, a gente não gosta de SUV, mas a gente entende que existe um motivo pelo qual SUV existe, ainda mais hoje em dia, né? A hype do SUV está aí já há mais de uma década, né? Que só se fala de SUV, 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 não sabe quanto mais tempo isso vai perdurar, então aproveitem o momento, né? E as empresas cada vez mais nichando os carros e nichando o mercado, eles vão ter que apostar num segmento um pouquinho mais estreito para poder pensar no bem maior lá na frente. Então, assim, só façam bem feito, tá? Pelo amor de Deus, porque o perrengue que a Aston Martin está passando aí, que sirva de exemplo do que não fazer. Né, por fim, é uma pena para a Aston Martin, porque é uma empresa que a gente gosta bastante, né? É muito duro você ler as notícias que vinham falando sobre a Aston Martin, principalmente até a primeira metade de 2021, né? Parece que a coisa deu uma melhorada, mas de novo, eu quero ver como que vai ser daqui para o final do ano, porque acho que a gente tem que tirar da balança 2019, 2020, 2021 são anos muito atípicos para a gente poder falar qualquer coisa. E mesmo 2022, né, no momento que a gente vive, e principalmente com os problemas que a gente tem na China e toda a implicação Guerra logística que também, isso está né? causando, né? É que na China, assim, o problema da China é um problema de ordem logística. A quantidade de navios, se vocês pegarem qualquer site que monitora a atividade de navios, e olhem a costa da China, como é que tá de navio. Aquele Isso eu queria negócio, ver. assim, é um gargalo gigantesco, porque não consegue escoar a produção, tanto para entrar na China, o produto primário para sair o produto industrializado, quanto sair o produto industrializado da China. E o Brasil, ó, o mundo inteiro perde com isso. Né? Então você não consegue dar vazão nisso por conta da política da China lá de zero Covid. Então, isso é um gargalo imenso no É, momento. Isso está afetando todo mundo, né? Então, eu acho que 2022 também não vai ser um ano tão típico assim para a gente poder traçar qualquer estudo e dizer assim, puta, Aston Martin tá indo bem, né? Eu acho que não é bem por aí. Bater em cachorro morto é fácil, né? Então, eu acho que a gente tem que esperar mais um pouco. A gente vai torcer aqui pela Aston Martin que consiga sair dessa situação, né, que está e que as outras montadoras aprendam alguma coisa com isso, né? Não existe uma receita de bolo que é garantia que você vai fazer sucesso. Então, não é porque o SUV salva companhias que eu vou lançar um SUV e minha companhia vai ser salva. Você tem que ter N outras coisas por trás, especialmente no momento que a gente vive. se você tá vendo pelo YouTube, você tá vendo eu mexendo no configurador aí. Umas coisas que eu não sabia, esse Event City, que é o pessoal fica sentado lá no porta-mala, no estilo da Land Rover, né? Então, isso da Range, para falar a verdade, né? Eu não sabia disso, Henrique, de monitoramento. Depois, se tiver algum programa, me passa ou me dá um print só para ter noção. Mas eu imagino que a política do Covid, Alguém né? lá da empresa que me mostrou, mas eu vou ver Ah, se eu tá. acho para te passar. Tem É bastante assim, opção, cara. É, ele é tipo um flight radar, só que de navios, só para situar entendi. o pessoal que conhece um pouquinho de aviação deve conhecer o flight radar, né? Você consegue ver todos os aviões lá no mapa em tempo real e você consegue ver para onde eles estão indo, de onde vieram, qual que é o modelo do avião, coisas assim. Então esse é tipo um flight radar, só que para navios. E você olha a costa da China, assim, tá todo pipocado de navios lá, porque eles não estão conseguindo dar a vazão necessária para a produção. E um gargalo na logística significa um gargalo em todas as etapas da produção. Nossa, cara, fico imaginando. Isso é legal que é lição, pra você ver como o pessoal critica a China, mas como a gente é dependente, né? Mesmo da Rússia mesmo, a quantidade de coisa que a gente vê aí do petróleo e tal. É difícil, cara. Então, eu fico imaginando a política zero também dos caras do Covid que a gente tá falando. Deve ser monitoramento, os caras, tipo, cada vez que entra, deve fazer teste, deve fazer aqueles negócios de isolamento, o cara jogar um spray no cara inteiro. É difícil pra você ver como são as coisas. Isso daí
diz uma lição muito importante que é difícil arrumar assim de uma hora para outra. Como é importante você investir em infraestrutura no seu país. Quando a gente... Cara, eu era pequeno, mas eu lembro de algumas coisas. Na década de 90, a gente tinha empresas aqui, entendeu? Eram produzidas muitas coisas aqui. No intuito não é falar de governo nem nada, nem quero isso, mas para você ver como os governos que vieram, não estou falando em específico, mas como a falta de estrutura ou ficar fazendo lobby atrapalha, tá vendo? Você depende dos outros, fora que você destrói toda a política local, né? Que você podia ter empregos, você via pessoas investindo no país, você diminuir imposto, você produzir os produtos aqui. Agora você depende do país do outro lado do mundo, que está com essa questão da... Ela mesmo dela dá risada, ela percebe que ela tem todo mundo na mão dela, né? Você vê que merda que é. Mesmo Estados Unidos, hein? País de nível Estados Unidos depende de um monte de coisa. O iPhone é produzido lá, né? Então, para você ver, tipo, é uma coisa que os governos têm que pensar. Cara, investe aqui no Brasil, entendeu? Traz cara, derruba imposto. Mas é fora, sabe o que é, ó? É lobby. Tem muita gente ganhando por trás. Cara, o negócio de a gente não ter... Eu acho absurdo isso, do trem, que não tem um trem que liga o sul até o norte do país, de leste. Eu acho surreal isso, cara. Só o Brasil não tem essa bosta. Por causa de lobby, né? Políticas. Aí você depende só dos caminhoneiros. Os caminhoneiros fazem um excelente trabalho, mas não pode só depender... Cara, é foda. Pode só depender deles. É essa merda. E outra, assim, sem contar regime topográfico do Brasil, que é super favorável para a construção de ferrovia, a malha hidrográfica do Brasil, que é super favorável também, entendeu? Mas, assim, hoje, o que se usa para fazer isso... E, de novo, né, falando assim, isso, você querendo ou não, um gargalo de logística. A gente está falando de transporte de produtos intra-estados, né? Ou inter-estados aqui no Brasil. E hoje só se usa a malha rodoviária para fazer isso. O serviço prestado é excelente, só que ele é caro, né? E ele depende de N fatores que, com o preço das commodities, tudo tá ficando caro. Então, assim, depende de combustível. O combustível tá caro. Para você fazer asfalto, você depende de borracha. A borracha tá cara. Então, assim, alguém paga essa conta lá no final do dia, né? E sobre empresas que você falou, a quantidade de empresas que deixaram de fabricar para as montadoras locais, tá? Isso. Entre os anos 2000 e 2010 é gigantesco. O meu pai mesmo tinha um amigo que ele fazia toda a parte de suspensão para GM, por exemplo, né? E aí tinha lá o suporte do amortecedor do Corsa. Para ele fazer a peça, fabricar a peça custava R$1,10. A GM importava da China a mesma peça pronta por 90 centavos. Então, assim, a conta não fecha, certo? E agora, né, precisa acontecer um negócio desse no globo para as pessoas começarem a pensar novamente. Né? Será que faz sentido eu depender tanto assim de outros locais, outros países, para ter as coisas que eu preciso para me virar aqui? Ou será que tem coisas que eu consigo começar a fazer aqui? Então, um exemplo é fertilizantes. Tá? Vamos ver qual vai ser o final dessa novela. Mas, vai assim, ser Canadá, não? Você sabe? É um podcast sobre carros, vamos falar sobre carros. Será que vai ser Canadá, não? Não, eu tô falando de produção interna mesmo. Ah, tá bom, entendi. Então, assim, não sei qual vai ser o final dessa novela, mas é só um exemplo dentre milhares que a gente tem para falar aqui. Né? Então, de novo, o problema, Henrique... Não, o problema é que é o seguinte, o brasileiro, e eu estou me incluindo nessa, porque senão vai soar errado, mas, cara, o brasileiro é corrupto. O que significa? Não adianta um governo fazer, digamos que pega um governo, aí o cara começa a investir, tal. Se o seguinte não continuar, fudeu. E é uma coisa que, se a gente for fazer agora, provavelmente só os nossos netos vão ver, sabe? Tipo, fazer infraestrutura de trem. Até construir tudo, que vai demorar um tempo. Digamos, um trem lá de Santa Catarina até lá, sei lá, Teresina, por exemplo, e leste-oeste também, né? Cara, demora muito tempo. Você não consegue fazer. Eu acho que vai demorar mais 10 anos. Sei lá quanto tempo demora, mas. É muito mais. Não adianta. Aí nisso vai parar. Aí eu fico imaginando os caras construindo trem e parou. Porque o dono desses próximos exemplos, né, idiota? Os donos dos próximos 30 quilômetros, o cara é amigo do governador que acabou de sair, que ele não foi reeleito. E o cara tá dando canseira agora. Aí ele vai ter que,
para pagar o... Cara, o Brasil... Olha, eu trabalhei em algumas áreas. Impressionante. Toda área tem corrupção. Que é o tipo, você vai, mas por que isso não faz? Aí você vai, daqui a pouco você espreme, é porque tem que pagar um negócio. Aí pagar o negócio, eles cobram a propina. Eu falei, tá bom, entendi. Você já cata na hora, assim, entendeu? É muito difícil o cara arrumar isso, Henrique. É muito, muito difícil. Porque um governo pode fazer, o seguinte pode destruir. Aí fudeu tudo. Aí, tipo, eu falei, nossa senhora, então, muita coisa eu perdi a esperança. Assim, o que eu falo pra pessoa, não dependa de nenhum governo, trabalhe e faça o seu. A gente espera do governo que entra que te foda menos. É isso a palavra, sabe? Não espere, mas tipo, ele me ferrar o menor possível para tentar fazer o meu, porque os governantes, infelizmente, de maneira geral, os caras só pensam neles, cara. Então, Henrique, o que você falou aí dos caras falando, eles aprenderem, né? Tipo, agora para ver o que aconteceu, para eles tentarem ver se esquece. O cara tá pensando dele, o cara quer receber alguns o dele, países sabe? vão, o Brasil acho que não. O Brasil Não, acho não que não, mas vai. alguns países vão aprender uma lição ou duas com o cenário que a gente vive, né? Bom, o que a gente espera aqui é que as montadoras. Sim. O que a gente espera aqui é que as montadoras aprendam pelo menos uma ou duas lições com todo a movimentação mundial que está acontecendo, né? Tudo que está acontecendo no mundo, não só em matérias de conflitos, doenças, gargalos e tudo mais. É isso, então. Quer falar mais alguma coisa? Não, fim. Porque a gente acabou falando muito mais de mercado do que do carro em si. Desculpa, tá? A gente sabe que tem gente que gosta, mas tem gente que não gosta. É consequência, sim. É consequência, acaba sendo linkados. porque, por exemplo, lógico que eu quero ver esse carro aqui, né? Ó, DBX eu só vi um. Eu não sei quantos tem no Brasil. Acho que tem uns 3, 4, mas eu só vi um, né? Vieram o alguns. Vantage eu vi 3, por enquanto, pelo momento. Um deles o F1 Edition. Mas é difícil a Aston Martin, entendeu? Eu torço por ela, mas eu olho assim, eu falei, aqui assim, você torce, mas os caras precisam ajudar também, né? Não vai virar motivo de chacota, né? Mas no geral, assim. Exatamente. Mas é um carro que, tipo assim, eu tenho mais curiosidade de ver uma Cayenne Turbo GT pela estupidez que ela é por ser um GT3 SUV, do que ver só um canhão de reta que é um SUV, esse SUV especial, né? Mas é isso aí, beleza? Então, obrigado a todos, principalmente por você ter ouvido aqui. Qualquer coisa, coloca nos comentários. A gente tem mais alguns para gravar mais para frente. Vamos tentar dar sequência aí, tá bom? Um abraço a todos, obrigado e até o próximo NBcast. Valeu! Valeu, até!